Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Sofia e eu adoro ouvir todas as histórias que você publica aqui no seu canal. Mas quando você teve a ideia de publicar a história da meia-noite, isso mexeu demais comigo, porque eu tenho uma história muito significativa para contar. E eu gostaria de apresentá-la em detalhes para que seu público apreciasse. Tudo começa, tudo tem relação com a minha querida e amiga avó. Ah, Dona Madalena, minha avó tão amada, tão querida. E ela, naquele dia, estava preparando a casa. A minha avó sempre foi... Você já ouviu falar dessa expressão, pé de boi para trabalhar? A minha avó era exatamente assim, um pé de boi para trabalhar. Então ela estava preparando a casa dela com todo esmero, abriu tudo que é janela. Quando ela limpava a casa, ela limpava a casa para valer, sabe? Arejava a casa toda, uma suave brisa de ventos muito distantes, abria as cortinas. Ela falava, olha, quando vai limpar a casa, a cortina tem que balançar, tem que entrar o vento na casa. Então ela foi esparramando tudo que era dela, ela vai tirando das prateleiras, ela abre as gavetas. A minha avó é um pé de boi para trabalhar. E eu ficava ali, sabe, ajudando a minha avó, assim, pegava um bibelô aqui, passava um paninho ali, entendeu? A alegria em ver tudo esparramado pelo chão, eu gostava daquilo. E eu acho que no fundo, a minha avó Madalena também, ela gostava de espalhar tudo pelo chão. E eu ficava observando de perto, e ela dizia assim para mim, Sofia, eu amo quando você está perto, assim, me vendo trabalhar, me sinto mais animada ainda, incentivada a trabalhar. Seus olhinhos brilham, Sofia, eu acho que você puxou a vovó. E eu comecei a dialogar com ela naquela alegria de todo dia. Nossa, vó, quanta coisa! Posso ajudar? Sabe aquela coisa da menina? E eu era só uma menina. Tão menina que eu contava à época apenas 9 anos de idade. Posso ajudar, vovó? E ela colocou assim a mão no queixo, deu umas voltas ao redor da pequena mesa colocada no meio da sala e falou, claro, Sofia, minha neta amada, lógico que você pode, desde que você mostre aquilo que você quer jogar fora para a avó, hein? Não pode jogar fora qualquer coisa sem que a avó veja. Era uma temeridade dela, porque minha avó sabia o que deveria permanecer guardado ou não. Aliás, a vovó tinha uma grande estima por tudo que era dela. Mas a bagunça, para quem visse, nossa, era grande demais, era enorme demais. E eu não sabia nem por onde começar. Para ajudar a vovó, nossa, eu não sabia nem por onde começar. A vovó também estava muito atarefada. Ela, de vez em quando, ela gostava da janela, como já disse, né? Escancarada, com aquele vento entrando, a cortina balançando.
Ela olhou assim pro céu azul e comentou comigo: "Você viu, Sofia, que dia lindo que tá fazendo hoje?" Foi quando eu me deparei com uma foto diferente. Eu não me lembrava ainda, aos 9 anos de idade, de ter visto aquela foto. Aquela em específico, não. "Nossa, vó, que foto linda é essa?" Eu falei para ela, para minha avó, a Madalena. E ela, quando viu eu com a foto, falou: "Nossa, eu tenho uma estima, pelo amor de Deus, Sofia, eu tenho uma estima por essa foto. Nossa, eu tenho um carinho por essa foto. Isso aqui é a foto da minha mãe." Você sabe que idade tinha minha mãe aqui nessa foto? Não, vovó, não. Ela tinha 35 anos de idade. 35. Tava nova. Olha que bonita que ela é. Nossa, vovó, ela é linda. Ela é linda. Ô, vó, conta sobre ela para eu saber como é que foi a minha querida avó. Claro, Sofia, eu vou te contar com todo prazer, mas presta atenção. Ela não é a sua avó, ela é sua bisavó. Sua avó sou eu. Ah, avó, mas eu quero chamá-la de avó. Falar bisavó é difícil. Posso chamá-la de avó? Tá bom. Tá, pode. Mas você entendeu, né? Entendi, vovó. Mas como é que ela era? Me conta. Eu queria saber, assim, detalhes sobre ela. A minha avó pegou a foto, carinhosamente pegou aquela foto, olhou, e eu notei que algumas lágrimas correram sobre a face da vovó. Ela estava olhando para a mãe, que naquela foto lá, tinha 35 anos. E entre um passar das mãos no rosto para enxugar as insistentes lágrimas, que não queriam cessar de jeito nenhum, a vovó de repente passou a descrever quem era a sua querida mãe, de nome Dona Manuela. Dona Manuela. Minha querida Dona Manuela Souza Miranda. Dona Manuela. Aí ela olhou para mim e falou: Sofia, a minha mãe, ela era uma pessoa muito boa. E você sabe que essa foto aqui, ela tirou numa escola, porque ela era professora, minha mãe. Gozado que o meu pai, devido aos hábitos antigos, ele não queria de jeito nenhum que a minha mãe trabalhasse. Era assim. Não queria, vovó. Por quê? Ciúme bobo, machismo. A gente também não pode condenar o seu avô, porque ele era extremamente apaixonado pela mulher. E depois outra. Aquele tempo era assim. A gente tem que levar em consideração todo o contexto do que era o mundo. Então ele não queria de jeito nenhum que a minha mãe lecionasse. E aqui, quando ela tira essa foto, ela estava com 35 anos, ela estava na escola que ela lecionava. E ela não estava feliz. Você pode ver que o semblante dela aqui na foto é triste, apesar dela estar muito bonita. O semblante é triste exatamente porque ela estava se preparando para deixar o corpo docente da escola. Corpo o quê, vó? Não, ela ia deixar o grupo de professores da escola, devido ao ciúme do meu pai. Ah, vovó, que pena, né? E aí ela parou assim de trabalhar totalmente. Aí é que tá, Sofia. A minha mãe, ela era espírita. Além de ser professora, ela era guia espiritual. Ela era uma pessoa que ela tinha um dom mediúnico, sabe? E a minha mãe ajudava muita gente que necessitava de ajuda. Muita gente.
Também era outra coisa que meu pai não queria de jeito nenhum. E repito, o meu pai, ele era muito ciumento em virtude de tudo, porque, lógico, quando uma pessoa fica sabendo que a outra tem dons mediúnicos, ela passa a ser muito procurada, e meu pai não queria. Meu pai não queria que o nome da minha mãe, da Dona Manuela, fosse divulgado, fosse propagado, entendeu? Então ele não queria em hipótese alguma. Mas a minha mãe ajudou tanta gente, Sofia, tanta gente. Nossa, que legal, vovó. Ela era professora, né? Então, se ela fosse viva, vovó, ela poderia me ajudar nas lições da escola. A senhora tá sabendo, né? Ô, Sofia, tô sabendo sim. Mas você não vai perder esse ano, não. Ô, vovó, é que eu não tô entendendo nada de matemática. Eu tenho muita dificuldade com a matéria e a minha professora, ela deixou claro que quem não souber matemática não vai passar de ano, vovó. Calma. Você tem razão. Se a tua avó fosse viva, ela com certeza te ajudaria, porque dizem que ela era excelente, ela era ótima professora. Ela era muito boa professora. Então, Sofia, olhando para a foto, se aproveita e fala: ô, minha bisavó, me dá uma luz para eu entender melhor a matéria que eu estou estudando. Vovó, eu não quero chamar ela de bisa, eu quero chamar ela de vovó também, pode? Pode, já falei para você que pode, tá? Foi mais ou menos assim que se deu aquele diálogo entre mim e a minha avó Madalena. E ela contando a respeito da sua mãe, a avó, que eu queria que chamasse de vó, a avó Manuela. Eu vi uma possibilidade, porque eu estava realmente enfrentando grandes dificuldades na matéria da matemática. E a professora já havia dito, era uma professora austera, nossa, exigente demais. Ela disse que quem não soubesse aquela matéria, quem não compreendesse aquela matéria dela, não iria passar de ano. Sofia, você vai continuar me ajudando? Vou, vovó. E daqui a pouquinho você vai estudar a tua matemática, tá? Tá bom, vovó. E não esquece de pedir uma força aí pra, como você gosta de chamar, pra avó Manuela. Tá bem. E eu continuei ali, ajudando a minha avó na medida do possível, daquilo que podia fazer uma menina de 9 anos. Mas a minha avó tinha razão, eu precisava estudar matemática. Passado um tempo, aí a vovó já mudou completamente de ambiente, deixou o ambiente da sala, onde, aliás, ela deixou tudo muito organizado, e se transferiu para o tanque. E do tanque, eu vou ser honesto, eu nunca gostei. Eu nunca gostei, nunca. Negócio de tanque, lavar roupa, não, nunca foi comigo. Nem mesmo naquele meu tempo infantil, no meu tempo de criança. Então eu acabei me recolhendo no quarto onde eu gostava de estudar. Eu ia tentar estudar. Mas eis que de repente lá no quarto, eu senti assim um vento entrando pela porta do quarto, e aquele vento parece que brigava com o vento que entrava da janela. E como dizia a vovó, a coisa estava do jeito que ela gostava, a cortina balançando. E até uns papéis que eu havia deixado sobre a mesinha onde eu estava estudando, acabaram voando esses papéis. Eu saí assim meio que correndo, apressada, para tentar apanhar os papéis que tinham sido levados pelo vento ali dentro do quarto mesmo, ali dentro do quarto. E no que eu estou ali, de repente, eu vejo aquela moça entrando, bonita, uma moça bonita. Ela entrou. Oi?
Eu falei, oi? Eu não sabia quem era aquela moça, imaginei que talvez fosse alguma amiga da vovó. Ela me disse oi e ela foi tirando assim de uma bolsa um material. Eu falei, a moça veio na casa da vovó? Ela falou, sim, eu vim tirar tua dúvida da matéria, que você está com dificuldade. Eu sou uma professora particular. Ah, tua avó me contratou. Pensei comigo, puxa vida, que vó, né? Que vó, aquilo que eu tinha reclamado com ela naquela manhã, onde ela estava colocando a casa inteirinha de perna pro ar para poder fazer a limpeza. A minha avó já sabia da minha dificuldade e ela havia contratado uma moça para tirar a minha dúvida, enquanto que ela estava trabalhando lá para os fundos. Então eu vou avisar a minha avó, Madalena, que você chegou. Ela falou, não precisa, eu já passei por lá e já dei um cumprimento, um bom dia a ela, e eu disse que eu vinha te ajudar aqui no quarto. Ela que pediu para que eu viesse aqui no quarto. Ah, e qual é a tua dúvida? Aí eu estava já com o material todo aberto, exposto naquela mesa do quarto, e eu falei para ela que a minha grande dificuldade era a tal da matemática e especialmente aquela matéria que eu estava estudando, que eu estava aprendendo, e que a professora havia dito que quem não soubesse não iria passar de ano. E ela falou, simples, isso é muito fácil, senta aqui. Eu me sentei e ela continuou de pé, ela era não muito alta, magrinha, e ali ela foi me explicando toda aquela matéria. Eu com o lápis na mão, de vez em quando olhava para ela e ela dizia alguma dúvida, e a minha mente foi se abrindo, porque ela explicava com tanta dedicação, com tanto carinho. E não apenas ela explicava, mas ela me fazia fazer o exercício, porque você sabe que a matemática, e ela repetia, a gente aprende fazendo exercício. Quero você fazendo exercício. Faz agora esse aqui. Aí ela criava na hora os exercícios para que eu fizesse. Eu fazia os exercícios todos. E foi assim, sabe? Foi assim que ela foi dirimindo todas as minhas dúvidas, resolvendo todas as minhas dúvidas. Eu fiquei impressionada com aquela professora que a minha avó havia contratado para me ajudar. Ficamos um tempão assim, estudando. Impressionante, porque teve uma hora que eu já não tinha mais nenhuma dificuldade naquela matéria. Então ela olhou para mim e falou, você tá pronta, Sofia? Você tá pronta. Agora é fazer o teu exame. Quando ela usou essa expressão, exame, me chamou a atenção, porque era uma expressão que não se usava mais naquele momento. Eu falava prova, né? Fazer a prova. Ela falou, você vai fazer o seu exame. Eu achei assim estranho essa terminologia empregada por ela. E vai tirar a nota máxima, eu tenho certeza. Agora tem uma coisa, eu vou embora, tenho que ir embora, porque eu tenho um monte de outro compromisso, e você vai fazer exercício, tá? Vai fazendo tudo que é exercício que você encontrar aqui nesse livro, tá bom? Sobre a matéria. Boa sorte. Tá bom. Ela se despede de mim. Ela até me deu um abraço. Eu retribuí o abraço. Imaginei que quando ela saiu dali, eu imaginei que ela passou lá no tanque onde estava a vovó lavando a sua roupa e foi embora. Já passava bem do meio-dia naquele sábado, porque tudo isso aconteceu no dia da limpeza da vovó, que era um sábado. Vinha uma moça de nome Adelaide cozinhar para a vovó. A Adelaide anuncia com a sua voz bastante potente, dessa forma: o almoço já está pronto! O almoço já estava pronto. Foi o grito que deu a Adelaide. A vovó deixa o que estava fazendo no tanque, vem para a mesa e eu também.
era a hora da gente almoçar. Só que eu estava tão contente, tão feliz, porque naquela manhã eu havia aprendido tudo o que eu não sabia. Que professora maravilhosa era aquela que a minha avó tinha contratado. E exatamente ali, na hora em que estávamos almoçando, e a vovó fazia questão que a Adelaide se sentasse à mesa conosco. Vem, Adelaide. Nós três, Adelaide, eu e a vovó. Foi na hora do almoço que a vovó percebeu a minha alegria. Sofia, você tá bastante feliz. Vovó, agora eu entendi tudo, vovó. A senhora acredita? Eu entendi tudo da matéria de matemática que eu estava tendo dificuldade. Que bom, tá vendo como é que é importante estudar? Fico feliz, eu sabia, você é muito inteligente. A avó fica muito honrada. Estudar é tudo, né, Sofia? Fazer exercício? Fazer exercício. Foi o que a professora me falou. Bacana. Só que eu não gosto muito da tua professora, não, viu? Porque ela não devia ter dito que quem não soubesse a matéria não ia passar de ano. A senhora tá falando da professora da escola. A senhora ela é chata mesmo, viu, vovó? Por quê? Você tá falando de outra professora? Eu tava falando da professora que a senhora contratou, que veio me ensinar a matemática. A minha avó olhou para Adelaide olhou para minha avó. E foi nessa hora que a minha avó olhou assim nos meus olhos, um tanto ou quanto espantada, e falou que eu contratei, Sofia? A professora que eu contratei? Ela veio me ensinar. Quando? Quando que ela veio? Ô vó, quando? Ela acabou de sair. Ela veio hoje. Ela cumprimentou a senhora, ela me disse. A mim? Ela disse. Como é que ela era? A vovó, ela era uma moça nova. Assim, ela era uma moça jovem, mas estava com um vestido fechado, assim, escuro. O cabelo era um coque. Ela estava com um coque no cabelo, vovó. E ela é muito boa professora, ela me ensinou absolutamente tudo e tirou todas as minhas dúvidas a respeito da matemática. A minha avó continuou almoçando com a Adelaide. Nesse ínterim eu não vi, mas depois eu fiquei sabendo. A minha avó piscou para a Adelaide, tipo, né? Fica na sua, se segura. Eu não vi esse detalhe da vovó piscar, porque eu era uma criança, eu era uma menina de 9 anos. A vovó piscou para a Adelaide e a Adelaide manteve-se na dela. Depois que terminou o almoço, a minha avó pegou uma caixa de fotos e disse assim para mim: essa aqui foi a professora que veio aqui. Ela mostrou uma foto que não correspondia em nada com a moça que tinha vindo me dar aula de matemática. Não, vovó, não é. Ela tinha mostrado uma foto da mãe dela. Ela tinha mostrado uma foto daquela que eu carinhosamente chamava também de vó Manuela. Não, vovó, não é essa foto. E aí ela foi mostrando todas as fotos que pertenciam à mãe dela, porque a vovó, ela, na verdade, o que ela desconfiou na hora? Ela fez uma associação. Naquela manhã nós havíamos falado a respeito da mãe dela, que era a avó Manuela. Tínhamos conversado a respeito. Eu vi uma foto de quando ela tinha 35 anos, ela me explicou que ela era professora. Ela era uma professora que teve problemas com o marido, que era o pai da minha avó, por ciúme. Mas também ela havia dito que a falecida mãe dela era espírita, e espírita com dons mediúnicos, e ajudava demais as pessoas. E também aí ela sofria ciúme do marido. Então a vovó fez essa associação. Ela falou, puxa, pensou a vovó, né? A minha mãe era médium, ela era espírita. Talvez, será que teve uma aparição da minha mãe para minha neta, para Sofia, que era eu que estava relatando aquela história? Não, em nenhuma das fotos da minha falecida bisavó, que eu insistia em chamar
de vó Manuela. Nenhuma das fotos correspondia à moça que eu tinha visto naquele sábado em casa e que me ensinou toda a matemática. Só que até aí, a vovó não havia dito a mim ainda que ela não tinha contratado ninguém. A vovó, de maneira inteligente, ela estava lidando com uma criança de 9 anos, ela vai tenteando as coisas. E assim ficou a história que parecia para mim esquecida. Ponto. O resultado foi maravilhoso. Quando eu fiz a prova na escola, que aquela professora chamou de exame, eu tirei a nota máxima. A nota máxima. A professora ficou boquiaberta. Quem foi que te ensinou essa matéria desse jeito? E eu até citei que havia sido uma professora, e todo mundo perguntava o nome da professora, e aí foi que eu me toquei que eu não tinha perguntado o nome da professora. É aquela coisa do hábito, né? Que as crianças começaram a desenvolver, que a professora, ou a gente chama de professora, e foi o que eu fiz, ou hoje se chama de tia. Você não diz o nome do professor. Então eu não sabia dizer o nome. A verdade foi que eu passei de ano. Eu tinha ido para o 4º ano do grupo. Eu tinha sido aprovada. A 3ª série, ou 3º ano, que eu considerei que foi o mais difícil para mim, eu tinha conseguido aprovação, graças à ajuda daquela professora. 3 meses depois, eu já estava nas férias escolares. Eu me lembro que as festas tinham passado, devíamos estar no dia 10, 11, 12 de janeiro, por aí. A vovó, ela vai na casa de uma amiga, fazer uma visita na casa de uma amiga, e eu gostava demais da minha avó e ela me levou consigo. Eu fui com a vovó na casa dessa amiga. E lá, na casa dessa amiga da vovó, foi que eu tive a maior surpresa da minha vida. Sobre uma cômoda havia uma foto. Eu olhei para a foto e eu não tive dúvida. Vó! Vó professora, vó! A professora que foi me ensinar matemática. Essa aqui. Eu fui e apontei com o dedo a foto. A amiga da vovó, de nome Helena, olhou para ela incrédula e recebeu o olhar incrédulo da vovó. Porque, na verdade, aquela pessoa que eu estava apontando era uma pessoa já falecida, que era mãe dessa amiga da vovó chamada Helena. E essa moça da foto que eu estava apontando, ela era professora de matemática e chegou a lecionar, inclusive, em universidade, mas já falecida. Havia sido, no passado, amiga da minha bisavó Manuela, e a dedução foi lógica. Diante do exposto com a minha avó naquela manhã do sábado da limpeza, a minha bisavó Manuela, do outro lado do mistério, sendo ela uma médium, tendo ela esse dom, ela pediu ajuda àquela amiga para que aquela amiga fosse me ensinar a matemática. Por algum motivo ou outro, ela própria não pôde vir. Motivo que a gente jamais vai entender, porque tudo isso que eu estou divulgando e falando para você hoje, tudo é espiritual. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Todas ficaram boquiabertas. Depois, até para confirmar, Helena, ela foi me mostrando fotos da mãe, e em todas eu ia confirmando que era com ela que eu havia estado há meses atrás, naquela manhã de sábado. Foi aquela professora que me tirou todas as dúvidas de matemática. Eu pergunto, não é impressionante o que me aconteceu? Eu tinha 9 anos de idade. Hoje eu fiz questão de relatar para que você possa comentar na história da meia-noite o ocorrido comigo.
Gostaria que você curtisse a minha história. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Um gesto simples para você, mas de tão grande significado para o canal. E se não for pedir muito, aproveita abaixo do vídeo e envie um valeu demais para o Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.